Oi pessoal, estou iniciando aqui no IGTV a série Revista Sofia. Hoje vamos ver a área de Ciência da Natureza, mais especificamente Química, para falar sobre separação de misturas. Esse é um assunto muito recorrente nas provas do Enem. Praticamente todo ano cai uma questão, pelo menos dessa, já chegou a cair até duas. E eu andei resolvendo as provas anteriores de 2009 a 2017, então separei as que mais aparecem nas alternativas e nas questões em geral. Vamos lá? Bom, outro método que eu queria falar para vocês, primeiro de todos, é o da filtração. Esse é um método de separação muito conhecido, porque ele está muito presente no nosso dia a dia, no preparo do café, no filtro de ar dos veículos, na filtração da água em filtros domésticos, no uso de aspirador em pó. E é muito importante a gente ter ciência disso. É algo que está muito presente no nosso cotidiano e sempre está presente nas alternativas das questões de método de separação de misturas do Enem. Outra coisa que o Enem cobra da gente é a gente ter atenção ao tipo de filtro que a gente está usando, de carvão ativo ou de outros materiais, qual que é o mais adequado para o uso. Nessa questão do Enem de 2014, prova amarela, questão número 47, por exemplo, era necessário que o aluno, além de saber reconhecer que a filtração era a melhor alternativa dentre todas essas, saber também que o carvão ativado é um ótimo dissolvente devido à sua alta porosidade, sendo mais indicado para a remoção de impurezas relacionadas a substâncias orgânicas. Ou seja, além de saber os métodos de separação, também é legal você dar uma olhada nos materiais usados nos filtros. Bom, outro exemplo muito comum de aparecer nas provas do Enem é a destilação, que pode ser dividida entre destilação simples e destilação fracionada. A destilação ela é utilizada para separar misturas homogêneas. No caso da simples, ela é utilizada para separar sólido de líquido, como por exemplo a mistura de água e sal. Já na fracionada, ela vai separar líquidos que são miscíveis entre si e que não são azeotrópicos, ou seja, que tem um ponto de ebulição constante como se fosse substância pura. Um exemplo de mistura assim é aquela que é formada por 96% de etanol e 4% de água. Se essa mistura fosse colocada para destilar, tanto o álcool quanto a água passariam para o estado de vapor na mesma temperatura sem que houvesse separação. Ou seja, ela é mais específica e ela precisa ter o ponto de ebulição certo. Ela é utilizada no caso da separação do petróleo, dos elementos que compõem o petróleo. E é muito importante estar sempre dando as caras no Enem. Outros métodos que sempre aparecem nas questões é o método de flotação e floculação, que são bem parecidos. No caso da floculação, é um processo químico em que partículas muito pequenas são agregadas, formando flóculos para que possam decantar-se, ou seja, ir para o fundo da mistura. Essa é uma das primeiras etapas do tratamento de água e por isso é muito importante. Já a flotação é um método utilizado para separar misturas heterogêneas por diferenças de densidade. O componente menos denso da mistura flutua e o mais denso desloca-se para o fundo do recipiente. Isso consiste também na adição de um líquido a uma certa mistura heterogênea que não dissolve nenhum dos componentes da mistura. Então, sempre quando tiver adição de um líquido, vai ser flotação. E quando falar de partículas agregadas, flóculos, é floculação. Um método que está sempre dando as caras é a separação magnética. A separação magnética é um processo físico da separação de misturas heterogêneas entre sólidos, onde um dos componentes da mistura possui propriedades magnéticas. Por possuir essas propriedades, eles são atraídos pela utilização de ímãs e então retirados do restante das partículas que não possuem tais propriedades. Geralmente aparece associado a outros métodos de separação, nunca está sozinho. Então, por exemplo, a alternativa tem filtração e separação magnética, entendeu? Nessa questão, por exemplo,
que já caiu no Enem, número 55 do Enem de 2010, o aluno, além da separação magnética, deveria reconhecer os métodos de separação da filtração e de extração, no caso da cana-de-açúcar, para extrair o açúcar. Por último, mas não menos importante, o método da centrifugação está aparecendo ainda mais no Enem. Ele é um método de separação de misturas heterogêneas de sólidos com líquidos ou somente de líquidos. E nesse caso, um dos fatores mais importantes da centrifugação é a densidade, porque ela separa o que é mais denso daquilo que é menos denso. O que é mais denso fica embaixo e o menos denso fica em cima. É diferente da flocação, por causa da questão de misturar, adicionar mais um líquido à mistura ou não. Então não vai se confundir, hein? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí mais sugestões e se vocês gostaram. Beijo e até a próxima.